Que a graça e a paz do Senhor repousem sobre a sua vida. Eu quero, primeiramente, declarar, porque a Bíblia nos diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Verdade, Deus. A presença de Deus, ela anula a ação do inimigo. Eu creio. O poder que há no nome de Jesus neutraliza a ação do inferno. A manifestação da graça do Senhor derruba muralhas, Eu creio. quebra cadeias, Amém. rompe grilhões. Aleluia. Eu creio que nesta noite o Espírito Santo traz sobre a nossa vida porção dobrada da graça do Senhor. E essa graça, ela é suficiente para nós. Essa graça nos basta. Eu quero convidar você, mais uma vez, a se colocar de pé. Quero orar com você. Nós vivemos hoje uma luta no mundo espiritual. Desde o início dessa reunião, e quem tem discernimento sabe que em momentos como esse, nós precisamos nos posicionar como guerreiros, como soldados. Em momento algum nós encontramos Jesus Cristo se curvando a Satanás. E Cristo habita em nós. E se Cristo habita em nós, o diabo tem que sair. Ele não tem poder sobre a igreja. Por quê? Porque em nome de Jesus, a autoridade nos é dada para expulsar, para quebrar, para repelir e para determinar o fim de toda a ação do mal. Você que chegou aqui hoje, por alguma razão, sentindo peso, desânimo, cansaço, tristeza, angústia, eu creio que você vai sair daqui renovado hoje. Por quê? Porque é a presença de Deus que faz isso. E Ele está aqui. Há uma promessa do Senhor que onde houverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Nós somos mais do que 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor. Por isso eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar comigo. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que cesse toda a ação do inimigo neste lugar. A Bíblia diz que por um caminho ele vem, mas por 7 ele bate em retirada. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós sabemos em quem nós temos crido. A palavra de Deus é clara, que Ele é poderoso para fazer muito mais além, infinitamente mais, do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Por isso, Pai, nessa noite, nós declaramos com a nossa boca: Satanás, cesse a sua atividade em nosso meio, nos lares, nas famílias, no trabalho, no casamento, nos filhos, nos pais, em tudo aquilo que diz respeito a este povo, em nome de Jesus. Espírito de enfermidade, espírito de tristeza, espírito de desânimo, espírito de angústia, saia em nome de Jesus, porque há liberdade em Cristo Jesus. Ele já levou sobre si as nossas dores, pelas suas feridas nós somos sarados. A Bíblia diz, como foi ministrado no domingo passado, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso nós declaramos a libertação, a renovação, a cura e a manifestação da Tua presença no meio da
a igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Abra sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Depois da ministração do pastor Paulo no domingo passado, eu fiquei com essa palavra no meu coração a respeito da manifestação da graça do Senhor. Quantos creem que a graça do Senhor é derramada sobre nós? Quantos creem nisso? Graça do Senhor. Nós vivemos pela graça. Nós somos salvos pela graça. Nós caminhamos debaixo da graça. E ela é suficiente para nós. 2 Coríntios capítulo 12, eu quero ler com você a partir do versículo 7. Eu estou na Nova Almeida Atualizada, NAA. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia. Pode se assentar. Meus irmãos, para mim, a vida do apóstolo Paulo sempre foi uma referência, sempre foi uma inspiração. Há relatos no livro de Atos dos Apóstolos de que onde Paulo não podia chegar pessoalmente, ele enviava lenços, aventais de seu uso pessoal, e eles curavam. Isso me faz entender a dimensão do poder de Deus que se movia através da vida daquele homem. Mas não é de graça. É interessante que muitos acreditam que tudo que nós vivemos na presença de Deus é de graça. Não é. Há uma diferença entre ser de graça e receber pela graça. Servir a Deus não é de graça, mas nós recebemos da parte do Senhor salvação pela graça. Há uma diferença aqui, porque servir a Deus é oneroso, é custoso, tem um preço alto. O próprio Jesus Cristo disse: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui ele já faz um relato do preço a ser pago. E este texto de 2 Coríntios 12, que é um texto que chama muito a minha atenção, nos mostra o preço que Paulo pagou. Você consegue imaginar o que seria esse espinho na carne? A Bíblia não dá muitos detalhes,
Mas olha o que o texto nos mostra. No versículo de número 8: 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. 3 vezes. Significa que era algo incômodo, era algo desconfortável, era algo doloroso. E o que era? O versículo 7: era um mensageiro de Satanás para me esbofetear. Agora vamos entender uma coisa. Não significa que Paulo ficava levando surra. Ele não era sparring do demônio. Não. Mas o que acontecia era espiritual. Era uma guerra. Paulo dá algumas indicações disso quando ele fala que há uma luta, há uma militância entre a carne e o espírito. Há uma constante guerra. E eu fico imaginando, meu Deus, Paulo dizia: miserável homem que sou. Paulo dizia: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Mas ao mesmo tempo você vê esse mesmo Paulo sendo arrebatado ao terceiro céu, que é o início do capítulo 12 de 2 Coríntios, que eu não li com você. Olha o que aconteceu com Paulo. Agora a gente pode pontuar o que ele mesmo relata. Ele está falando de si mesmo. Conheço um homem, versículo 2 de 2 Coríntios 12, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Olha o que aconteceu: e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Olha que interessante. Ele teve experiências que sequer são possíveis de ser narradas. Você consegue ter ideia do que é isso? Que nível de comunhão, que nível de relacionamento, que nível de intimidade que Paulo tinha com Deus? Mas presta atenção, calma. Olha o que o versículo 5 nos diz: desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Olha o que ele diz também no versículo 6: pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso, para ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Aqui ele está narrando um pouquinho das experiências dele. Aí entra o versículo 7 que eu li no começo com você. Mas para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, Deus coloca, eu chamo de dispositivo de segurança em Paulo, como se fosse um disjuntor. O que acontece com o disjuntor? Quando a temperatura da fiação sobe demais, o que o disjuntor faz? É a hora que você está tomando aquele banho gostoso e fica no escuro, não é isso? Por que o disjuntor faz isso? É um dispositivo de segurança para a sua casa não pegar fogo, não é isso? Porque senão a fiação esquenta até começar a queimar, não é isso? Para que Paulo não saísse do prumo, todo mundo sabe o que é um prumo? É aquele instrumento que o pedreiro usa para ver se a parede não está torta, não é isso, pastor Paulo? Mais ou menos isso? Agora tem uns a laser, eu fico olhando, o pessoal é interplanetário, né? Tem uns negócios a laser. Eu sou do tempo que era uma cordinha e um negócio que ficava embaixo, pendurado, para ver se estava certo ou não. Mas aí é que eu vejo que eu sou de 1900 e... misericórdia, deixa isso para lá. Ou seja, tinha mais gente de 1900 e pouco que já está aqui domingo passado para participar do vídeo. Mas deixa isso para lá. É necessário entendermos o que é o prumo.
O prumo é o padrão. Para que Paulo não saísse do prumo, Deus colocou o quê? Um disjuntor. Quando ele começava a esquentar na carne, vinha o mensageiro de Satanás e tapa na cara, espiritualmente falando, ok? A Bíblia não diz, e eu não gosto de fazer viagem na maionese, como é que isso acontecia. Eu fico então só com a narrativa do texto, que era um mensageiro de Satanás que esbofeteava. Tipo acorda, acorda para a vida, você não é tudo isso? Era esse o papel do espinho na carne. Bom, todo mundo entende o que é um espinho? Sim ou não? Vamos fazer aqui uma ilustração, uma metáfora. Pedrinha no sapato incomoda? Por quê? Machuca, dói. Você está andando e você sente aquele desconforto, aquele incômodo. Aí você começa a mancar, não é isso? Aí a dor faz você prestar atenção no que está acontecendo, não é isso? Aliás, o dispositivo da dor, ele é uma forma de proteção do nosso corpo. Quando sentimos dor, o corpo está dizendo que alguma coisa está errada. Não é diferente com o nosso corpo espiritual. Quando somos espetados, como Paulo era, é um indicativo de que alguma coisa está errada. E quando a batata começava a esquentar, o espinho espetava Paulo. Ele é que diz isso, não sou eu. E por 3 vezes ele pede a Deus que tire o espinho. E o que é que Deus faz? Qual a palavrinha mais pedagógica, professoras, que existe para alguém dizer a outrem? Qual a palavrinha mais pedagógica que existe? Não. Deus fala para Paulo um sonoro não. Quantos já ouviram não de Deus? Os nãos que você ouve de Deus te ensinam mais do que os sims. Quantos têm filhos? Tem gente que não tem muita certeza também. Vou tentar de novo. Quantos têm filhos? Você fala mais, ou falou quando eles eram pequenos, porque uns que já são crescidos, você fala mais sims ou mais nãos dos seus filhos? O não ensina? O não corrige? O não faz crescer? Vamos dar alguns exemplos? Não enfia o dedo na tomada. Você usa essa frase, pastor Paulo? Não põe a mão aí. Não corre. Palavras comuns que papais e mamães dizem aos seus filhos. Já reparou? Faz um teste. Quantos nãos, especialmente se forem menorzinhos os filhos, quantos nãos você diz por dia? E aí tem misericórdia, umas pedagogias hoje em dia que fala que não pode contrariar a criança. Socorro. Socorro. Que geração está sendo criada. Misericórdia. Eu ouço o não dos meus pais até hoje. Acredite se quiser. Até hoje. Ó, filho, não faça isso. Tá bom. Porque o não ensina. E o que Deus falou para Paulo? Paulo, eu não vou tirar esse espinho. E é interessante, quando você continua estudando a vida de Paulo, quando foi que Paulo voltou nesse assunto? Quantas vezes ele choramingou e voltou? Senhor, lembra aquele dia que eu pedi para o Senhor tirar o espinho? Quantas vezes a Bíblia fala que Paulo voltou a tocar nesse assunto? Ele entendeu o recado. Sabe aquela história? Assunto encerrado. 3 vezes pedi ao Senhor que o retirasse, que o afastasse de mim. Então ele me disse. Agora o não que Deus dá é especial. A minha graça é o que basta
para você. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: a graça basta para você. Faz essa experiência. Quando as coisas começarem a desandar na sua casa, marido, mulher, pai, filho, a graça basta. Diga isso. Na hora que desandar, o marido começar a pegar no pé da esposa, a esposa começar a botar o marido de castigo, a graça basta. É uma frase que nos faz, no mínimo, pensar, não é verdade? É um não de quem ama. Vou repetir. É um não de quem ama. Porque quem ama diz não. Quem não ama está sempre assim, ó. Aliás, nós somos doutrinados pelas redes sociais. Nós só queremos likes, 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 likes. Quando você recebe um dislike, magoei, não gosto mais de você. Não é? Like, não é assim que a figurinha lá das redes sociais, não é um joinha? Quando vem um dislike, que cara chato, que cidadão desagradável, não gosto dele. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Você sabia que quando o pastor Adriano, quando a pastora Carol, quando o pastor Paulinho ou eu virar para você e der um dislike para você, nós estamos fazendo isso porque te amamos? Sabia disso? Não espere dos seus líderes só likes, porque os likes não vão te fazer crescer, mas os dislikes vão te ensinar. Por quê? Porque eles te mostrarão o caminho da graça. Você quer andar no caminho da graça? O tema da ministração de hoje é este: o caminho da graça. O caminho da graça. Qual foi o caminho da graça que Deus propôs a Paulo? Aliás, se puder colocar para mim, Mateuzinho, Atos 9:15. Logo quando Paulo está se convertendo, o texto de Atos 9, Paulo a caminho de Damasco, você conhece a história. Ele fica cego, entra na cidade, fica 3 dias sem comer, sem beber. Aí Deus fala com Ananias. Ananias vai até a rua direita. Lá um homem chamado Saulo está cego, impõe as mãos sobre ele para que ele enxergue. E aí Ananias discute com Deus, fala: Senhor, mas ele tem cartas do Sinédrio para prender os cristãos, como é que eu vou orar para que ele volte a enxergar? Olha a resposta que Deus dá para Ananias. Mas o Senhor disse a Ananias, aqui está se referindo a Paulo, tá? Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Versículo 16. Pois eu mesmo vou mostrar a ele. Quem está dizendo isso? Eu mesmo vou mostrar a ele o quê? Você está disposto a isso? Esse é o caminho da graça. Paulo não tinha nem começado e Deus já estava revelando para Ananias o caminho que Deus conduziria Paulo. Porque eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Vocês já perceberam que a geração de hoje não gosta de ser contrariada, mas também não gosta de sofrer? Eu fico observando os pequenininhos. Tem muita lição. Gosto não. Por que será que olharam para ela? Tem muita coisa para fazer. Eu não quero acordar cedo.
eu estou com sono. Não quero ir para a escola, é chato. Você não gosta dos seus amiguinhos? Gosto, mas a escola é chato. Eu não quero estudar. Tá, então agora você precisa comer. Eu não quero comer comida. O meu sobrinho fala, eu quero comer uma besteira. Eu quero comer uma besteira. Posso comer uma besteira? Comida não. E ele faz uma cara como se estivesse num sofrimento, sabe? Tem 6 anos, aquela coisinha chamada Davi. Por que será, né? Davi. Né? E aí vai crescendo nessa caminhada. Aí pega os adolescentes, né? Vamos lá. Eu não quero. Por que tem que acordar cedo? Por que eu não posso ficar no computador jogando? Eu não quero ir. Mas tem que ir, é compromisso, está no horário. Estou com preguiça, estou cansado. Aí começa a chegar na idade de trabalhar. Não quero trabalhar. Não quero ir trabalhar hoje. Estou com preguiça, estou cansado. O chefe é chato. Ele pega no meu pé. Meu Deus do céu, por que eu tenho que trabalhar? Hoje não, segunda-feira, não. O ano começou, passou o carnaval, o ano começou, não quero ir não, gosto não, posso não, quero não, estou afim não. Aí as coisas vão caminhando. Aí se casa. Tem que limpar a casa, quero não, está doendo. Eu dei um jeito na coluna hoje. Tem que lavar roupa? Não. Tem que lavar a louça? Vou não. Já perceberam isso? E assim, quando chega então a igreja, está chovendo, pastor, eu vou não. Quero não. Mas vai ter treinamento para líderes. Vou não. Depois me manda o PDF. Eu posso não. Hoje eu estou com dor nas costas. Você vê em algum momento os apóstolos dando desculpas? Porque eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Há um momento na Bíblia em que Paulo faz uma narrativa. Ele passou por açoites com varas, ele passou por apedrejamento, ele passou por naufrágios, ele foi dado como morto. Você entende o que ele viveu para cumprir isso daqui? E ainda por cima, Deus coloca nele um espinho. Se eu falasse o caminho da graça, todo mundo acha que o caminho da graça é florido. Deixa eu te dar uma notícia. Não é. Presta atenção na vida de Jesus. Jesus Cristo foi até João para ser batizado. Ele chega, João fala, tu vens a mim? Eu é que deveria ser batizado por ti. Porque Jesus não tinha pecado. Mas aí Jesus fala, deixa por enquanto, para que se cumpra o que deve ser. Então João batiza Jesus. E quando ele se levanta, quando ele deixa as águas, o que se abrem? Vem sobre ele o Espírito na forma corpórea de uma pomba. E eis que se ouve uma voz do céu que dizia, este é o meu, em quem me compraz, em quem tenho prazer, em quem me alegro. Aí todo mundo fala, uau! Aí o Espírito Santo pega Jesus e leva para onde? Para o caminho da graça. Fica onde? Para ser... Você entende o caminho da graça? Aí o crente hoje não quer ir para o deserto. Se eu contasse o tanto de gente que me procura para dizer que está no deserto, para reclamar, eu falo, mas você está no lugar certo. Por que você está reclamando?
Já ouvi muitos dizerem, é verdade, o deserto é a escola de Deus. Eu não quero ir para o deserto. Mesma coisa que a criança dizendo, eu não quero ir para a escola. Mesma coisa. E é interessante, a Bíblia nos ensina, eu ministrei sobre isso esta semana, que primeiro eu tenho que descer. Onde é que José foi jogado pelos irmãos? Num poço seco, numa cisterna. Ou seja, ele primeiro desceu. Não é isso? Naamã, para ser curado da lepra, ele teve que mergulhar. Mergulhar significa descer. Ele ainda questiona Eliseu, por que não podia ser Abana e Farfar, os rios mais cristalinos de Damasco? Tinha que ser nas águas barrentas do Jordão, porque esse é o caminho da graça. Só vai subir quem primeiro... Ah não, você não entendeu. Fala para a pessoa que está do seu lado. Para você subir, primeiro tem que descer. De novo, para você subir, primeiro tem que... Com Jesus não foi diferente. Ele foi levado para o deserto. Ele foi tentado, você conhece a história. Ele teve fome, Satanás veio, propôs que ele transformasse pedras em pães. Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aí vem a segunda tentação, vem a terceira tentação. E então ele expulsa Satanás e os anjos o servem. Aí a caminhada de Jesus continua, até chegar no auge, chamado... Qual foi o auge da caminhada de Jesus? Palavrinha de 4 letras. Cruz. Onde é que é o auge da caminhada do crente? Não é aqui, em cima, sendo filmado, com as luzes. O auge da vida do crente, todo aquele que quiser vir após mim, repito, negue-se a si mesmo, tome a sua e siga-me. O auge da vida do crente é a cruz. E quando Jesus, na cruz, quando foi que ele disse, está tudo consumado? Quando ele estava foi o auge. Por quê? Ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele vem descendo. E quando ele morre na cruz, ele ainda desce mais, porque a Bíblia diz que ele foi até o Hades. E então, depois que ele desceu, no mais profundo que um ser humano poderia chegar, sem entrar em discussões teológicas do que ele foi fazer no Hades, mas ele foi. Hades chama-se inferno, tá bom? Só para esclarecer. Aí chega aquela madrugada de domingo. A pedra da sepultura foi lançada e ele ressurgiu, e aí o Pai o exaltou. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. O Pai lhe deu um nome que está acima de todo nome. Em Apocalipse ele vai dizer, quem é digno de tomar o livro e abrir os selos? O Cordeiro de Deus foi o único achado digno de abrir o livro, de romper os selos, porque ele foi exaltado pelo Pai. Mas tem crente que se converteu semana passada e já quer ser exaltado. Primeiro tem que descer, porque esse é o caminho da graça. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, tem que andar no caminho da graça. Voltando à vida do apóstolo Paulo, entenda o caminho da graça. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é o plano de Deus. Tanto é difícil que até para Paulo tinha que ter um disjuntor. Não tinha? Quando você perceber o disjuntor que Deus pôs na sua vida, agradeça a Deus.
Todos nós, eu costumo dizer que nós temos um disjuntor acessório, tá? Tem o disjuntor principal e o acessório, que se o principal falhar ainda tem o acessório. Quantos são casados? Tem uns que estão também em dúvida. Meu Deus! Tem dúvida se tem filho, tem dúvida se é casado. Vou tentar de novo. Quantos são casados? Glória. Você tem um disjuntor acessório, que se chama casamento. Sabia? Porque Deus viu que não era bom que o homem estivesse, aí Ele fez uma auxiliadora idônea. Mas essa palavra é linda, porém ela não corresponde ao original. O original é opositora. Sabia disso? Uma opositora idônea. Idônea significa compatível. Porque quando Adão começa a dar nome aos animais, ele viu que não tinha nenhum compatível com ele. Aí Deus fez. Há quem diga que Adão estava feliz demais no paraíso, falou: vou acabar com essa felicidade, está sendo muita, né? Vou lhe dar uma opositora idônea. Isso não é verdade. A verdade é que Deus precisava que Adão crescesse como pessoa. Se você quer crescer como pessoa, entenda que Deus te deu um outro disjuntor chamado casamento. Porque o casamento nos faz crescer, sim ou não? Pensa que quando você era solteiro, agora você é casado. Você cresceu ou encolheu? Casamento faz crescer. Agora vamos voltar para a vida de Paulo. Vou pontuar aqui duas situações do próprio Paulo narrando a história dele, mais tarde. Aqui já é ele mais velho. Filipenses 1:21, coloca para mim, Mateus, por favor. Vamos ler juntos? 1, 2. Para mim é e o morrer é. Isso aqui é resultado do caminho da graça. A essa altura, Paulo já vinha andando por esse caminho há muito tempo. E ele diz mais em Gálatas 2, 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Olha aqui o auge da vida cristã. Aqui Paulo já está bem mais idoso. Estou, o quê? Crucificado com Cristo. Versículo 21, eu quero ler junto com vocês. 1, 2. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Entende o resultado do caminho da graça? O pessoal fala: puxa vida, mas será que vale a pena tudo isso? Vamos ver a resposta que Paulo dá quando ele escreve aos Romanos 8,18. Romanos 8,18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Pelo que Paulo está dizendo aí, vale a pena? Andar no caminho da graça vale a pena? Mas ele fala, ele traz uma palavra ali que me salta aos olhos: sofrimentos. Não pense, não deixa ninguém te enganar, que a vida com Deus não tem sofrimento. Vou repetir, e eu sei que é uma frase que ninguém dá glória a Deus. Não pense que a vida com Deus não tem sofrimentos. Nós, o povo aí dos 1900 e barababá, somos testemunhas vivas disso. Especialmente quem tem mais tempo de caminhada no caminho da graça. É com sofrimento. Mas, puxa vida, eu vou perder? Não, eu quero ganhar. Olha o que é que Jesus diz em Mateus 16, 25. Agora é Jesus falando. Mateus 16, 25. Pois quem quiser salvar a sua vida,
a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Percebe que o inimigo quer nos levar a ganhar? Só que no reino de Deus, o que é que Jesus está dizendo? Aquele que quiser ganhar, vai perder. Mas o que perder por minha causa, vai encontrar. Hoje nós vivemos uma inversão de valores. Hoje nós estamos debaixo de uma filosofia, de um pensamento, de um ideal de vida em que as pessoas estão focadas no seu bem-estar, no seu deleite, no seu prazer, no seu conforto. Mas no Salmo 1, versículo 3, ele diz: antes o seu prazer está onde? Na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite. Porque será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhagens não caem, e que tudo quanto fizer, prosperará. Salmo 1, versículo 2 e 3. Isso significa o quê? Que o prazer está no Senhor. O prazer está no Senhor. Tanto assim que no Salmo 37:4 o salmista diz assim, ele diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Mas entrega, versículo 5, teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Quando eu entrego o meu caminho, eu faço o seguinte, preste atenção: eu renuncio o que é meu e abraço o que é dele. O que nós cantamos, a Ele a glória, tem a ver com Romanos 11:36, que diz que por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória. Ou seja, eu renuncio o que é meu e abraço o que é dele. Esse é o caminho da graça. Apenas quem anda nesse caminho é chamado por Deus para viver o extraordinário. Há muitas pessoas, meus irmãos, desejosas de terem experiências com Deus. Muitas pessoas desejosas de viverem o sobrenatural. E com o passar do tempo se frustram por não viverem. Mas por quê? Porque não escolhem o caminho da graça. Eu creio, meus irmãos. É por isso, tenho plena convicção que hoje, desde o início da nossa chegada aqui, o ambiente espiritual já era desfavorável. Certamente, o inimigo não queria que você ouvisse essa palavra. Por certo, o diabo não quer que você escolha o caminho da graça. Mas olha o que é que Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas tudo se fará novo somente se as coisas velhas passarem. E as coisas velhas só passarão no momento em que eu adentrar pelo caminho da graça. Quando Jesus fala sobre dois caminhos, ele fala em João 14,6, eu sou o caminho. Mas há um momento em que ele diz que entrem pela porta estreita. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. E são poucos os que acertam com ele. Isso é Mateus 7. Mas
espaçosa é a porta e largo é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. O caminho da graça, além de tudo, ele é estreito, ele é apertado. E por ser estreito e por ser apertado, acho que o Paulo entende bem o que eu vou dizer agora. Viajar de avião é um problema, né? Porque o banquinho é estreito e a poltrona é apertada. E aí o que acontece? A gente não pode levar muita bagagem. Só entra pelo caminho da graça quem abre mão da sua bagagem. Porque tem que largar para poder passar. Tem que abandonar. Eu tenho que abandonar o quê? O pecado. Eu tenho que abandonar o quê? As obras da carne. Eu tenho que abandonar o quê? A velha natureza. Eu tenho que abrir mão do quê? Da minha vontade, para viver o caminho da graça. Pastor Adriano, pastora Carol, eu tenho plena convicção que Deus tem para a igreja, a casa do Pai, o caminho da graça. Mas entrarão por esse caminho aqueles que de fato estiverem dispostos a uma vida de renúncia, a uma vida de entrega, a uma vida de compromisso, a uma vida de consagração. E consagrar nada mais é do que santificar. Eu quero finalizar com uma canção muito conhecida, que fala a respeito de ser usado por Deus. A canção começa dizendo: sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Mais tarde ela vai dizer: sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Eu quero cantar com você essa canção. Enquanto nós vamos ministrar essa canção, eu te convido a orar. Eu te convido a dizer ao Senhor se você de fato quer ser usado por Ele, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Mas Deus só poderá usar aqueles que escolherem andar pelo caminho da graça. Amém. Vou repetir: Deus só poderá usar aqueles que escolherem andar pelo caminho da graça. Eu vou pedir que apague as luzes. Num primeiro momento, pode continuar sentado mesmo. Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração, e que você possa, de fato, se posicionar através dessa canção. E se é desejo do seu coração ser usado por Deus, faça desse cântico a sua oração.